Ju, tu trazes um gancho para a questão de ocupar os espaços da política, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, de ocupar os espaços, porque tu trazes uma questão na tua fala, a Rosângela também trouxe, que é dos coletivos, de você coletivamente precisar se organizar para ganhar força e para fazer a defesa. Eu sempre digo que a via para alcançar direitos, ela sempre foi coletiva e sempre vai ser, Sim, né. Eu não vejo outra forma da sim. gente vencer Uhum. contra a violência, a batalha contra as violências e de conquistar direitos, ela é coletiva. E aí tu trazes isso um pouco quando tu fala dos coletivos, a Rosângela também, quando traz a questão dos coletivos. Então eu queria que vocês falassem um pouco também disso, assim, né. Enquanto servidora pública, estar no serviço público, né, que vocês já trouxeram um pouco na fala de vocês, a referência lá enquanto trabalhadora para aquela comunidade, para aquele território, na escola trazer a história dos povos originários, dos povos negros, trazer essa história e dizer: "Ó, existe". Você fez uma fala que você disse que você começou a pesquisar enquanto pesquisador, e aí tem o grupo tal, tem a tribo tal, tem, entende? Tu trouxe, estão aí, Uhum. são invisibilizados, não são invisíveis. Uhum. Estão à margem da nossa sociedade. Por Exato. Isso. exemplo, eles estão nos sinais vendendo os cestos ancestrais deles, né? Que quando as pessoas passam pelo carro dizem e olham para eles e chamam eles de cigano, e eles são indígenas Uhum. caigangue da região, que nós temos guaranis, laclós, né? E os caigangues. Então, assim, nós temos 3 etnias na região, né, de Catarina, que muitas das vezes não é invisibilizado, né? Eles têm isso, eles não são pessoas visíveis, né? Porque eles estão à margem, porque ninguém quer que eles apareçam, né? Não quer que eles contem dentro dessa estatística, né? Por exemplo, pesquisando coisas, por exemplo, dentro do serviço público, nós só temos 6 professores indígenas no município. 198 professores negros e 10.000 tantos que não se declaram em termos raciais, que não auto se declaram em nada. Então a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente quer fazer políticas públicas, como é que a gente vai fazer política pública para o servidor público que é o indígena se eu só tenho 6? En Então a gente tem que ver Exato. aonde é que está essa questão. Está tendo essa conscientização da autodeclaração? Como você se reconhece? Porque muitas das vezes, isso acontece no chão de sala de escola, por exemplo, vou fazer a matrícula do meu filho, a pessoa vem lá do norte, como eu, vem lá do Pará. Todos têm descendência indígena, eles colocam como pardo e não como indígena. Aí a estatística cai e Sim. a gente não consegue trabalhar políticas públicas dentro da educação para essas pessoas que estão aqui dentro do Exatamente. território. Então, por exemplo, eu estou ajudando ele, fazendo parte dos pesquisadores que está ajudando a elaborar essa questão do plano de educação, né, para escrever um diagnóstico. Sim. Então, tudo isso a gente está tentando trabalhar para que a gente melhore essa situação, né? Para que a gente possa cobrar mais essa questão das políticas públicas para os quilombolas, porque Sim. quem está na frente da pesquisa dos quilombolas é o Herculano, que é um grande pesquisador homem negro do Rio de Janeiro. Engraçado que a maioria das pessoas são de fora que pesquisam, né, essas questões étnico-raciais para o município, né? Sim. E nunca são os de dentro para fazer essa questão, tipo assim, é uma luta muito constante que a gente tem que vir, tipo, Deixa mais evidente ainda Sim, essa cultura da mas negação. mas eu acho que isso. essa luta toda, principalmente quando são pessoas de fora que vêm buscar essas pesquisas, é porque a gente quer se sentir pertencente a esse território. É, A gente trabalha aqui, a gente paga os nossos impostos aqui, a gente vive aqui e a gente não encontra política pública que nos acolha. E só aí a parte daí, dessa indignação, parte as pesquisas. Olha, a gente está aqui, a gente existe e precisa existir essa política pública. A gente tem o Ministério da Saúde que tem a política pública para a comunidade negra e ela não é aplicada em Blumenau.
Juliana, tu entendes que ser hoje uma servidora pública te traz mais possibilidades de ter essa informação? Porque, assim, qualquer mulher negra, vamos dizer, tem esse Não, conhecimento, não, né? Então, não. ocupar esse Ocupar espaço, esses espaços, ocupar os coletivos, ser uma pessoa sindicalizada, entender de leis, de direitos, de deveres, é importante porque traz também a busca. Olha, eu cheguei até aqui, mas eu acho que tem mais. Então eu vou procurar, eu vou buscar. Eu, quando trabalhava ali no serviço privado, eu não tinha tempo, porque eu uhum, tinha jornada dupla, às vezes tripla de trabalho. A partir do saúde. momento que eu passei a ser servidora pública, eu passo a ter tempo. E ali vem a história da escala 6 por 1, né? Eu trabalhava infinitamente. Eu pouco via minha filha crescer, porque a gente tinha que trabalhar. Trabalhava, tinha que morar, tinha que comer, então tem que trabalhar. E aí, uma cidade onde tu chega e as pessoas falam, trabalho, 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 é uma coisa frenética, louca. E aí, quando eu vou para o serviço público, o que que eu vou fazer desse meu fim de semana que eu não tinha? Ah, comecei a buscar. Aí busca, encontra um coletivo ali, outro coletivo aqui, outro coletivo lá. Então, começa a participar desses coletivos. Daí tu começa, ó, eu sou da saúde, mas eu estou em bastante coletivos que tem pessoal da educação. Ó, o pessoal da educação fala isso. Eu chego às vezes em casa, eu vou pesquisar isso. Eu estou ali fazendo o meu trabalho, mas eu parei naquela barreira. Mas não, tem que ter alguma coisa. Então, a gente tem a oportunidade para essa busca. Porque daí não tenho a minha vida engolida só pelo trabalho. Sim. E aí, esse lugar do serviço público é legal porque te dá essa oportunidade. Deu a oportunidade, por exemplo, de fazer com que minha filha terminasse o ensino médio e pudesse ir para a faculdade. Porque a gente consegue ajudar a custear esse estudo hoje, né? Então, são várias oportunidades. Então, tipo, foram oportunidades que eu vejo ancestralmente, oportunidades que a minha avó não teve, a minha mãe não teve, eu não tive, mas ela já tem um acesso melhor. Mas isso foi gradativo. Mas gradativo também porque eu tive lá, essa indignação sempre veio desde criança, de buscar, de espaços, de bonito, feio, e aí é saber, olha, tu não pode mais me chamar, não pode mais me ofender pela minha cor, pela minha raça, tu não pode mais. Porque se você fizer, eu hoje vou te Hoje tenho processar. ferramentas para me defender. Exatamente. Mas tem as meninas, eu digo até as meninas que moram na periferia ali, onde eu trabalho, elas pouco têm acesso a essa informação do que elas têm direito de saúde, de controle de natalidade, de espaço de estudo. Olha, estuda, porque tem direito, tu pode ir prestar um vestibular, estuda bastante para o Enem, porque daí você tem direito a acessar uma faculdade. Mas parece um sonho muito distante isso. Sim. É muito ruim isso. Como é que vocês 2 veem? Porque, assim, hoje a gente está aqui discutindo, na verdade, né, com a Rosângela, que é da educação, com a Juliana, que é da saúde, né, nós temos outros serviços públicos no município. Sim. Tu colocasses que tem 6 profissionais hoje no serviço público que se declaram de indígenas, né. Então, como que vocês veem os demais trabalhadores, os demais servidores e servidoras, né, que aí eu acho que é para a gente conversar com os nossos pares também, Uhum. né. O que os demais servidores precisam fazer, o que eles precisam entender, aonde que eles podem estar, na verdade, se envolvendo para que a gente consiga vencer essas barreiras e efetivamente ter um serviço público que chegue até essa adolescente, né, um serviço público que chegue lá na periferia, que chegue lá na aldeia, que chegue nesses grupos populacionais para estar levando essa informação e estar trazendo eles para fazer essa discussão, né? Tu colocas, é bem isso. Nem toda mulher negra ou toda mulher indígena tem a informação que vocês 2 têm. Uhum. Por quê? Porque vocês estão ocupando espaço, né? E aí eu quero também que vocês já falem um pouco da questão de ocupar também o espaço político, né? Estão na cena, no serviço público e ocupar o espaço político, essa servidora pública, né, que vem construindo um espaço de trabalho, um espaço de luta, vem trazendo toda a ancestralidade, todo o território, dando visibilidade, né, para os povos originários, para a população negra. Como que a gente vê, nesse contexto, ocupar também o espaço público da política também? Eu acho que essa nossa ocupação como mulheres, né, latinas, brasileiras,
sobre a conquista desse espaço. Ela é importante, é necessário. Uma vez me fizeram a pergunta: por que tu estás lutando aqui e tu não estás lutando lá, na tua região? Porque na minha região não é necessário a luta. A luta é necessária dentro desse território catarinense que a gente vive hoje, que engloba racismo estrutural gigantesco, porque a gente vê que a população de Catarina é quase que 80 e poucos, vamos dizer que seja os 80 e poucos por cento de branquitude. É muito para os povos indígenas e para os negros que aqui habitam. Sim. Eles são em quantidades maior. Então, para eles, eles estão em mais vantagens, né? Porque o projeto de embranquecimento do Brasil, no Sul, ele deu certo. Ele deu certo, porque eles receberam terras, eles receberam acolhida, mas também eles sofreram muito. Não vou dizer, eu não sou contra eles nem nada. Exatamente. Eles sofreram demais, morreram doentes, vieram para cá com uma expectativa de vida, de melhora. Foi isso que ofereceram para os alemães. Exatamente. E quando eles chegam aqui, eles enfrentam esse sofrimento, morte, tiveram que reconstruir todo o processo. Mas nessa reconstrução desse processo deles de melhoria de vida, teve todo um conflito entre raças, entre negros, indígenas e europeus. Então, nós todos no Brasil, ninguém é raça pura, todos nós somos mestiços. A gente tem que entender e reconhecer que nós somos mestiços, porque nós somos misturas. Hoje, esse povo que está agora, todos nós somos misturas, porque já se misturou. Porque eu tenho um amigo que ele contou na semana passada, eu estava ali no Projeto Colmeia, que acontece no Teatro Carlos Gomes, ele faz o exame para reconhecer a ancestralidade dele sanguíneo. Quando chega lá, ele tem nitidamente, porque ele é um homem branco, ele tem nitidamente que ele é só europeu. Quando ele viu, deu 20% de indígena. Ele chega comigo e me pergunta: vem cá, Rô. Cara, eu tenho descendência indígena na minha família, que não sei o quê. Eu disse: e o que você fez? Aí, eu fui lá com a minha mãe. Fui lá, procurei ela. Aí, buscar as origens. Fui buscar as origens. Lá, a minha mãe falou que a minha bisa foi pegada a laço. Aquilo me impactou de tal forma, porque ele só se reconhecia o lado europeu. E isso, como é forte essa coisa, né? Porque assim, foi pegar laço. Sim. Alguns Palavra contam forte, né? forte, Sim, ou é seja, muito foi uma forte. violência. Foi uma violência. Ela foi sequestrada. Sim. E Ela isso foi aconteceu roubada. com várias mulheres indígenas e mulheres negras, né? Sim. Porque houve lá, no final da abolição da escravatura, houve um projeto, sim, de branquear, embranquecimento, né? Vamos embranquecer todo mundo. Não deu certo, né? Eu tô aí para dizer, eu sou uma falha, então, do sistema. Graças a Deus, que bom. O que está faltando, como eu te falei, isso é consequência do contingente de nós termos mais pessoas brancas. Então, não há necessidade para a minoria, que estaria entre os 30% de negros e indígenas. Então, a política pública é para essa pessoa, que é embranquecida, que é a maioria da sociedade, mas a gente tem que ver que hoje, em Blumenau, nós estamos vivendo uma diversidade cultural muito grande. Nós temos muitos imigrantes de várias regiões do país. E cresce de fora, de né? 10 anos para cá. Cresceu muito, Catarina, a população, e nós temos uma diversidade cultural gigantesca. Antes, você não via um restaurante que representasse uma comida do norte. Hoje você já vê. Mas é engraçado tu falar nisso, Rô. Quando eu cheguei aqui, eu me achava estranha. Porque era muita gente branca e pouca gente preta. E a gente não via essas pessoas negras.
ocuparem esses espaços e estarem nos espaços públicos e estarem caminhando pela cidade. Hoje a gente teve ali um boom com o pessoal do Haiti, mas veio bastante gente do Nordeste também com características negras. E uma coisa que eu acho, o pessoal fala assim: "Ah, tu anda muito por Blumenau", aí ando mesmo. E é engraçado que o ano passado, quando a gente fez ali juntos com o coletivo Movimento da Consciência Negra, Sim. foi um movimento que a gente levou pra prainha. Uhum. E aí o pessoal da roda da escola de samba, da roda de samba ali, levou o samba, aquele samba raiz, samba do Rio, samba de Minas, aquele samba da Bahia, que a pessoa senta na beirada da praça e vai tocar um samba, a gente trouxe aquilo ali na prainha. E foi engraçado ver quanta gente branca achando legal aquilo. Porque e quanta gente preta reunida e quanta gente branca achando legal Achando aquilo. legal. Porque o samba é aquela é alegria, é força, Samba né, Cultura né. popular brasileira. E daí, a partir daí, a gente começa a ver essas pessoas pretas chegarem mais para o centro da cidade. Elas começam a sair da periferia. E aí, quando tu olha assim, eu falo assim, hoje, quando eu olho, eu falo assim: "Não sou mais a única mulher preta nessa Eu cidade". acho que começa a se sentir pertencente, né. Eu vejo, por exemplo, a Exatamente, atividade do carimbó, que tem acontecido na praça, exatamente. né. De tudo que nós conversamos, eu acho que é importante a gente ter claro, assim, né, o Sintracep, ele é uma ferramenta de luta, né, da classe trabalhadora, e algo que é muito importante, né, a gente hoje estava aqui conversando sobre xenofobia, racismo, todas as violências vivenciadas, né, e olhando para o serviço público, o Sintraceb, esse grupo político, desde sempre tem atuado contra a essas violências, o assédio sexual, o assédio moral, as violências contra os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E a gente conseguiu uma grande conquista nessa campanha salarial, que é uma construção coletiva que vem vindo já há bastante tempo, mais enfatizada a partir de 2018, e na qual a gente consegue que hoje no município tenha um protocolo de atendimento a situações de violência por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o servidor público, a servidora pública que sofre algum tipo de violência, seja ele externo ou nas relações de trabalho, hoje ele tem um protocolo, inclusive a gente já divulgou, né, tem um material divulgando como cada trabalhador e trabalhadora pode acessar esse protocolo através Os canais de das denúncia. plataformas digitais, um canal de denúncia, e que para nós é muito caro, né? Porque a gente sabe que agora a gente tem um fluxo de acolhida, de atendimento, de acompanhamento e de resolução, porque o mais importante é erradicar essas violências do mundo do trabalho. E hoje a gente tem esse canal, então, para quem está nos assistindo, né, acesse aí a plataforma do sindicato, né? Nós temos publicado, inclusive, os passos que você tem que dar para poder fazer a sua denúncia dentro dos processos digitais. E aí eu quero aproveitar para também falar com quem está nos acompanhando. Diz aí nos comentários, você já participou, já presenciou alguma ação que tenha ajudado a criar, a tornar o ambiente de trabalho ou o seu ambiente escolar, o ambiente da sociedade, num ambiente mais inclusivo? Conta para nós aí nos comentários. Porque é isso, né, a gente precisa, qual é a ação que eu estou fazendo, que eu estou presenciando, que traz um ambiente, não só do meu trabalho, né, a gente Uhum. passa muitas horas no trabalho, Sim. mas na sociedade, na escola que eu frequento, no grupo de mulheres, lá na associação, né, o que que eu estou fazendo para tornar esse espaço mais inclusivo, né. Meninas, conversa tá muito boa. Eu saio daqui hoje, assim, nossa, enriquecida de tanta ancestralidade, de tanta força dessas mulheres, né. E aí eu queria também que vocês já fossem pensando um pouquinho no que a gente deixa cada uma hoje de mensagem para quem nos acompanha, para quem está nos assistindo, as servidoras, os servidores, para olhar para o seu espaço de trabalho, olhar para a sua casa, para o seu espaço social, para o seu território e pensar o que a gente pode fazer, que estratégia que a gente precisa encontrar para que tudo isso que vocês trouxeram hoje não seja a exceção, Sim. mas que seja o cotidiano.
Porque nós fomos diversos. Quando vocês falavam ali da questão de toda a miscigenação, a gente sabe que isso não foi natural, Não. que foi violência, mas, Sadat, como que a gente constrói, A partir de agora. a partir de agora, uma relação que respeite, que dê visibilidade, que não negue o que a gente construiu até aqui? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim. Queria agradecer a presença de vocês, as histórias compartilhadas. Teve horas que eu tive que segurar a emoção mesmo. Foi bem emocionante. Segurar, porque foi bem emocionante a fala de vocês, a trajetória de vocês. E eu acho que sim, o Fala Mais, ele tem essa proposta mesmo, né? De dar voz, de permitir que a voz ecoe. E é isso que eu espero, né? Desse momento, eu espero que eu ecoe, que reverbere e que traga mudanças, né? Que construa, tá? Então, eu queria agradecer muito a vocês mesmo sobre isso, né? É que esse diálogo, então, ele fortaleça o nosso compromisso com o combate ao racismo, ao sexismo, a todas as formas de violência, xenofobia, né? Toda essa negação que a gente vive na sociedade. Juliana, Rosângela, cada uma de vocês agora, então, vai ter o tempo para passar a mensagem de vocês. Algo a mais que vocês queiram dizer para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, para que a gente realmente faça a mudança. Obrigada, muito obrigada por tudo que vocês trouxeram hoje, que para mim é um enriquecimento muito grande. Assim, hoje eu saio com muito mais informação e com o coraçãozinho assim, ó, encharcado de ouvir duas mulheres fortes, guerreiras, que não recuaram e que não deixaram ninguém para trás. Sim. Eu penso que para a gente mudar todo esse cenário e conhecimento é a principal arma que a gente tem, né? Não é com violência que se resolve. Eu acho que o letramento, porque a falta do conhecimento é o que gera violência, então seria muito necessário o letramento tanto de servidores quanto nas escolas, esse ensinamento sobre toda essa cultura negra, essa cultura indígena, essa cultura latina que a gente tem, quantos latinos ocupando essa cidade hoje. Eu acho que a partir do momento que se tem o conhecimento dessas histórias, a gente reduz a violência. E eu queria deixar uma mensagenzinha, preparei uma fala ali, e pensando em tudo, fui escrevendo, pensando, como que vou falar sobre isso. E, assim, as mulheres negras, elas nunca foram apenas sobreviventes da história. Elas foram construtoras dela. Cuidaram, lideraram, ensinaram, resistiram e continuam transformando o Brasil todos os dias. O 25 de julho nos convida não apenas a lembrar dessa trajetória, mas a assumir um compromisso de construir um futuro em que nenhuma mulher negra precise lutar para provar o seu valor. Acho que isso é muito importante. Bom, o que eu deixo é que nós vivemos em pleno o século XXI. Nós temos a tecnologia ao nosso favor, o conhecimento na palma da mão, né? Hoje em dia não dá mais para dizer que você não consegue desenvolver o letramento racial. Você sabe o que você está produzindo. Então, que os jovens, as mamães, os papais, as pessoas busquem aprender, usar a ferramenta da tecnologia como uma ferramenta de pesquisa, né? Para que não deixe que o seu filho cometa racismo, xenofobia, que afete, que traga falas preconceituosas sobre a cultura alheia, sobre a cultura do outro, porque nós vivemos numa sociedade plural, diversa, de muitos povos e de muitas culturas diferentes. Então, fora do Brasil, em outros países, eles admiram o nosso país, porque ele é um país de muitas culturas. E eles invejam o nosso carnaval, a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, o que eu deixo é que as pessoas que estão aí, você que é mulher negra, você que é mulher indígena, você que está aí nessa sociedade, venha
faça o concurso, estude, adentre esse espaço, venha fazer parte, né? Ocupe esse espaço para que a gente possa, esse grande grupo de mulheres, não ser só 2, mas ser 3, ser 4, ser 5, ser 1000, ser milhares de mulheres negras, indígenas e pardas e brancas e tudo aquilo que tem direito, todas as mulheres juntas dentro desse processo, né, de trabalho, que a gente possa se unir, né, e estar prontas para lutar, porque sem o coletivo dessa mulher, sem esse coletivo de mulheres, sem dar essa mão, sem apanhar essa aqui e essa aqui, ó, a gente não consegue Exatamente. fazer políticas públicas para nós, porque uma só tem uma fala e um grito fraco, mas muitas ecoa. Então, eu acho que venha ser uma mulher indígena dentro do serviço público, venha ser uma mulher negra no serviço público, venha ser uma mulher branca no serviço público. E vamos nessa miscigenação. O que aconteceu lá atrás, que foi uma barbaridade, foi tudo aquilo que a gente odeia e Uhum. né, é algo que nos deixa enojados no sentido de construção de história, mas a partir daqui que a gente construa uma nova história, uma sociedade plural, uma sociedade que inclui, que acolhe toda essa diversidade. É isso que eu espero.